Graça e paz a todos, estamos aqui de volta com mais um texto para a meditação na Palavra de Deus. Hoje eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Jonas, capítulo 1, versículo 1 até o 5. Diz assim a Palavra de Deus: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e descendo a Jope, achou o navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus, e lançaram ao mar as cargas que estavam no navio para aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio e, tendo deitado, dormia num profundo sono. Hoje o tema da mensagem que nós vamos meditar é: fuja das tempestades. Existem algumas tempestades na vida que são uma linguagem metafórica para falar de problemas, de tribulações, de dificuldades, de vida amarrada, de dificuldades financeiras, emocionais, no casamento. São tempestades. Nós chamamos isso de tempestade. Situações difíceis que muitas vezes, na maioria das vezes, somos nós que produzimos. Aqui, o profeta Jonas recebe uma mensagem de Deus muito clara para ele pregar o evangelho na cidade de Nínive, a fim de converter os ninivitas, um povo rebelde, um povo maligno, um povo que, quando aprisionava os seus escravos, as pessoas que eles venciam as guerras, os derrotados, eles faziam as piores maldades. Os ninivitas eram considerado assim como um dos piores exércitos que a terra já teve, porque eles eram muito maus em relação aos seus inimigos. E agora Deus se compadeceu desse país, dessa nação, e ele manda Jonas fazer uma mensagem evangelística de salvação para os ninivitas. E Jonas, segundo os estudiosos, a família dele tinha sido levada presa, tinha sido assassinada, tinha sido açoitada, tinha sofrido muito na mão dos ninivitas. E segundo alguns estudiosos, eu não tenho certeza, mas é possível que tenha acontecido, por essa tortura que fizeram com a família de Jonas. Ele tinha ódio, ele tinha ojeriza dessa nação. E aí, em vez de ele ir para Nínive, ele foge para Tarsis. E aí a Bíblia diz que ele desce até Tarsis, paga uma passagem, desce até o navio, e no navio ele desce até o porão. E quando ele está naquele navio dormindo lá no porão, Deus mandou. A Bíblia diz que Deus manda, no versículo 4, Deus mandou um vento forte que gerou uma grande tempestade. E vocês sabem o final dessa história. Jonas estava dormindo, ele acorda e ele diz para os marinheiros que a culpa daquela tempestade é por rebelião, porque ele tinha uma ordem de Deus e resolveu fazer o contrário. Ele é jogado ao mar e um grande peixe o pega, o engole, ninguém sabe se é a baleia, é um grande animal marinho, e depois ele é vomitado na praia, ele fica 3 dias no ventre daquele peixe, e finalmente ele resolve fazer a vontade de Deus. Ele prega naquela cidade, aquela cidade toda se converte, faz um jejum nacional. O rei estabeleceu um jejum nacional, estabeleceu um grande arrependimento, e aquela nação foi salva. Mas o que eu quero falar para vocês aqui hoje: Jonas produziu uma tempestade na vida dele. Jonas, ele fez exatamente o contrário do que Deus mandou. E por isso, ele gerou uma tempestade, uma situação de muita dificuldade na vida dele. Muitas vezes, situações difíceis que acontecem na nossa vida, e pela experiência que eu estou tendo de vida, eu garanto para você, 90% dos problemas que nós passamos, somos nós mesmos que produzimos a tempestade. Por desobedecer uma ordem do Senhor,
por Deus nos mandar para uma direção e nós irmos para uma direção diametralmente contrária. Para Deus nos mandar fazer algo e a gente querer fazer algo da nossa cabeça. Vejam que pela rebelião de Jonas, Deus permitiu uma grande tempestade na vida de Jonas, mas que não afetou só a vida de Jonas. Quando ele estava naquele barco, o barco estava a ponto de afundar e os marinheiros que estavam com ele, que não tinham nada a ver, estavam a ponto de morrer por algo que eles não produziram, por algo que eles nem sabiam. Aprenda isso. Quando você desobedece a Deus, você traz um mal sobre a tua vida e sobre as pessoas que estão ao teu redor, sobre a tua família, sobre a tua esposa, sobre o teu marido, teus filhos, sobre pessoas que não têm culpa, pessoas que não ouviram e não sabiam que Deus estava te dando uma direção. Então a rebelião que te afeta, as consequências da rebelião que afetam você, não ficam só em você, vão afetar pessoas que você ama, vão afetar a tua célula, vão afetar a tua igreja, vão afetar teu bairro, a tua nação. As tempestades que acontecem na nossa vida por causa da rebelião, não fica só na gente. Ela afeta quem não tem nada a ver. E percebam como é triste a vida de um rebelde. Como é triste a vida de alguém que se rebela contra Deus. Ele deixa de ir para um lugar, vai para o outro. Aí a Bíblia diz que ele desceu para Jope, que é uma cidade. Aí ele paga a passagem, desce para o barco. E no barco ele desce para o porão do barco. E do porão do barco ele é lançado e ele desce para a barriga de um grande peixe. Vê, ele desceu 4 vezes. Porque o rebelde, ele só vai de mal a pior. Ele vai descendo um abismo atrás do outro. Ele vai chamando um abismo atrás do outro. Porque as consequências de uma rebelião contra Deus, você só vai de mal a pior. E a coisa que só foi estancada na vida de Jonas, quando ele reconheceu o seu pecado, ele precisou passar por uma tempestade. Ele precisou ser lançado durante a noite lá no meio do mar, ser engolido pelo peixe, passar 3 dias no ventre de um peixe. Uma situação claustrofóbica, suja, cheia de líquidos, de restos de animais putrefatos dentro daquele animal. E naquela situação difícil foi que ele reconheceu que ele era um rebelde. E graças a Deus que ele se arrependeu e colocou em prática aquilo que realmente era a vontade de Deus. A Bíblia diz que veio a palavra do Senhor, veio a ordem de Deus uma segunda vez. Deus deu uma segunda oportunidade. Porque toda vez que você desobedece a Deus, mas você se arrepende, Deus vai te dar uma segunda oportunidade. A glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. Jonas, com 7 palavras, ganhou uma cidade de mais de 300 mil pessoas para Jesus. Pregando a mesma mensagem durante 3 dias, ele ganhou uma nação inteira para Jesus. Vejam o poder da obediência, do arrependimento. O que anda fazendo você passar por tempestades? Do que você anda fugindo de Deus? Quais são os comandos que Deus tem dado para a tua vida e tu tem feito outras coisas? Você já não parou para pensar que anos e anos passando por tempestade, será que você não está se voltando contra Deus? Será que essa vida de descida sempre está descendo, sempre está caindo, cai cada vez mais fundo, cada vez mais fundo? Será que você não está vivendo uma história de Jonas nos dias atuais? Será que não é hora de você fazer uma revisão da sua vida, uma análise pessoal, espiritual? O que você anda fazendo da sua vida? Será que você tem levado a vida que Deus quer? Será que você tem levado a mensagem que Deus quer? Que você tem vivido da forma como Deus quer? Muitas vezes você pode estar colocando culpa em Deus, culpa em outras pessoas, pelas tempestades que você tem passado há muito tempo. E a solução pode estar dentro de você, em obedecer a palavra de Deus, em se voltar para os caminhos do Senhor, em reconhecer que a tua vida não tem sido uma vida de santidade, não tem sido uma vida de obediência. Medite nessa palavra. Quem sabe não é ela que vai mudar a tua história. Fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser.